Eu acredito que no meio dessa multidão de pessoas aqui que estão indo pagar suas contas ali na lotérica, fazer sua compra aqui no mercado, trabalhando aí no seu comércio, há alguém que, se nós procurarmos, estará com o recurso na mão para que Jesus comece a alimentar os famintos. Eu vou repetir de novo. De acordo com essa história aqui que eu estou contando, assim como André, o discípulo que foi chamado por Jesus para alimentar uma multidão, mesmo sabendo que não tinha condições, assim como eu mesmo sei, eu e os meus amigos aqui sabemos, não temos condições de alimentar todas as famílias que estão passando necessidades. Não temos o recurso. Não temos o recurso, mas no meio dessa multidão de pessoas aqui, no meio dessa multidão de pessoas aqui, eu acredito que há alguém com o coração como aquele daquele menino que tem o desejo de ajudar. Eu acredito que no meio dessa multidão há alguém que se importa com o próximo, que olha para a sua situação e fala: eu tenho mais do que é suficiente para mim, eu posso repartir o pão, eu posso compartilhar. E foi por isso que André encontrou aquele menino, porque ele saiu a procurar. Eu estou aqui saindo à procura desse menino, dessa menina, que não é uma criança necessariamente, mas alguém que, assim como disse Jesus, que se faz como uma criança, inocente, pura, sincera, que acredita, porque uma criança acredita, e que vai ofertar. E aí, quando André encontra aquele menino, ele leva até Jesus e fala assim: Senhor, mas o que é isso para tantas pessoas? O que é só esse 5 pães e 2 peixinhos? Ou seja, o que é só essas coisinhas aqui, esse arroz, esse leite, esse óleo, esse macarrão, esse açúcar, para uma multidão de pais e mães que estão desempregados ou que estão impossibilitados de trabalhar por causa desse isolamento social, que eram autônomos, que eram diaristas, que trabalhavam até mesmo com reciclagem e agora estão impedidos de trabalhar. O que é isso? Ei, sabe o que Jesus fez? Ele ergueu aos céus e deu graças a Deus, porque ele reconheceu que aquilo estava vindo da providência graciosa de Deus. Ele reconheceu que aquele menino e a mãe daquele menino, que não pensaram só na sua própria necessidade, foram movidas pelo amor de Deus. Porque da onde vem o sentimento para com o outro? Da onde vem a compaixão, a misericórdia para com o próximo? Da onde vem? De mim mesmo que não é. Porque a razão, a lógica, a matemática vai me dizer: se eu tirar de mim para dar para o outro, vai faltar para mim lá na frente. Eu não sei quando essa crise vai passar. Eu não sei até quando eu vou estar impedido de voltar a trabalhar. Eu não sei até quando eu vou ter recurso, ter condição para continuar comprando para mim me alimentar. Mas o Senhor, Ele não teve reservas. Ele não hesitou. Quando foi para Ele ofertar, quando foi para Ele doar algo em favor de nós, Ele deu o máximo de si, Ele deu o seu melhor, Ele deu tudo que Ele tinha, que era o seu Filho unigênito, para morrer no meu e no seu lugar, para nos mostrar que o amor ao próximo, a consciência para com o outro, vem do seu coração. E foi naquele momento que Jesus deu graças e falou: ainda há na terra
Pessoas que têm o amor de Deus dentro do seu coração, que não se movem só pelas suas próprias necessidades, que não andam segundo tão somente os seus desejos e suas vontades, que não vivem em função só daquilo que lhe é conveniente e vantajoso, mas que entendem que somos feitos à imagem e semelhança de Deus, portanto somos seres iguais, independente do credo, da crença, da cor, da raça, da ideologia que você tem na sua mente. Somos a imagem de Deus e jamais poderemos deixar a imagem do Criador perecer necessidade. Aleluia. Eu creio que ainda há pessoas que têm o amor de Deus no seu coração. É por isso que eu estou aqui fazendo o papel de André. Eu sei que eu não tenho condição para alimentar a multidão. Eu sei que o pouco que já chegou em minhas mãos não é nada comparado à multidão da necessidade das famílias nesse momento. Mas eu creio no Senhor que me chamou para alimentar, e eu sei que Ele vai fazer multiplicar. E eu quero te mostrar algo nesse texto. Eu não vou afirmar, eu não vou dizer que foi, mas há uma possibilidade muito grande de ter sido dessa forma que esse milagre aconteceu. E que se foi dessa forma, não diminui o poder e a glória de Jesus de maneira nenhuma. No meu ver, só aumenta e magnifica ainda mais. Porque do mesmo jeito que foi necessário matéria-prima para que a multiplicação acontecesse, foi necessário para que pessoas crescem, para que pessoas deixassem de pensar em si mesmo e se desprendessem só das suas necessidades para ir além delas, ao ponto de sobrar um pouco para o outro, que esse milagre aconteceu. Então eu continuo nesse raciocínio e entendo, sabe o que? Que quando Jesus ergueu no meio daquela multidão um pouquinho, quando Jesus pegou aquele pouquinho, ergueu assim, ó, você que está prestando atenção, ele ergueu aquele pouquinho assim, disse assim: Pai, graças eu te dou. Outras pessoas começaram a ver que havia alguém ali que não era tão egoísta, que havia alguém ali que não era tão mesquinho, que havia alguém ali que não era tão individualista, que não vivia só em função da sua necessidade, do que era melhor para si mesmo. As pessoas, as multidões que estavam ali talvez também tinham mais um pouquinho de peixe, de pão, mas estavam pensando assim: sabe, mãe, eu não vou dar, porque afinal de contas não vai alimentar a multidão mesmo, e se eu der, eu vou acabar ficando sem, então é melhor ficar quietinho. Mas aí quando o menino vai lá na frente e oferta um pouquinho, e o Senhor da minha alma levanta assim da graça para o céu, Ele está mostrando para a multidão: olha, ainda há amor de Deus no coração do homem, ainda há pessoas que têm o amor de Deus no coração, que não pensam só em si mesmas, que não vivem em função da lógica, da razão. E aí sabe o que pode ter acontecido? Hein, Jacques? As pessoas começaram a se solidarizar, as pessoas começaram a se comover, as pessoas começaram a se sensibilizar, e as pessoas caíram em si e perceberam: o que eu estou fazendo? Como eu estou sendo egoísta, como eu estou sendo individualista, como eu estou sendo mesquinho, pensando só em mim. Olha aquele menino, ele foi lá, ele ofereceu aquele pouquinho. Ah, sabe de uma coisa? Eu também vou dar. E quando Jesus entregou o pão repartido para os seus apóstolos entregar, talvez possa ter acontecido que cada pessoa daquela começou a tirar do seu alforje o seu pãozinho, o seu peixinho e colocar lá, porque um pouquinho tinha para oferecer, e assim foi passando de mão em mão, e o cesto foi enchendo com aquilo que as pessoas iam ofertando, e consequentemente foi levando até que todos pudessem ter o que comer. Aleluia. Eu acredito também, irmãos, que hoje ainda esse milagre extraordinário pode acontecer. Ainda é possível erguer o pouco que alguém se dispõe a dar
e agradecer para mostrar, não para se exibir, não para ser reconhecido aqui como um santarrão, né, uma pessoa piedosa, religiosa, não, mas para conscientizar que ainda há amor de Deus no coração do homem. E quem sabe, da mesma forma como aquele menino fez, e Jesus levantando aquele pouquinho ao céu agradeceu, pessoas aqui se sensibilizem e se movam a ajudar, e do pouquinho se torne num montante que vai alimentar multidões. Eu creio nisso, e por isso que eu estou fazendo esse apelo a você. É por isso que eu estou dizendo: acredita no milagre da multiplicação, que o princípio dele é o repartir, porque o Senhor só multiplica para aquele que reparte. Agora, para aquele que retém, ele jamais vai ver o milagre da parte de Deus. Eu acredito que ainda há amor de Deus no coração do homem, e é nesse momento de epidemia, de medo, de insegurança, de crise econômica, que esse amor de Deus se manifesta, porque naquele momento foi um momento de crise, naquele momento foi um momento de escassez, naquele momento foi um momento aonde as coisas estavam difíceis, o horário já se avançava, as pessoas estavam distantes das aldeias onde elas poderiam encontrar algo para comer, havia mulheres e crianças ali no meio, talvez mulheres grávidas, idosos, muita dificuldade havia, e então o milagre surgiu. Então esse é o momento, amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um, e que essa palavra fale de uma forma poderosa aos seus corações. Nos ajude a combater o vazio da fome.